Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, assim, todo mundo acha que conhece, mas que na verdade é um campo de batalha de séculos: a alfabetização. A pergunta parece simples, né? Como uma criança aprende a ler e a escrever? Mas as respostas, essas são incrivelmente complexas. A nossa fonte para essa análise é uma obra fundamental, Alfabetização, a questão dos métodos, da educadora brasileira Magda Soares. E a missão aqui é entender por que a gente ficou tão preso nessa suposta guerra de métodos e, claro, o que a ciência de verdade nos diz sobre como essa mágica acontece no cérebro de uma criança. Vamos desempacotar isso. É uma ótima forma de colocar. O livro da Soares é um convite para a gente superar essa falsa dicotomia, sabe? Em vez de perguntar qual o melhor método, que é uma pergunta sobre o ensino, ela nos força a investigar a questão anterior, que é mais importante. O que, afinal, é a aprendizagem da língua escrita? É um processo que envolve história, psicologia, linguística e até neurociência. Vamos ver como o cérebro de uma criança aprende a decifrar o que é essencialmente um código cultural que nós inventamos. Certo. E para entender essa guerra, a gente precisa conhecer os dois exércitos, né? Historicamente, de um lado, a gente tem os chamados métodos sintéticos. Qual é a filosofia por trás deles? É como aprender a construir uma casa começando pelos tijolos. Essa analogia é perfeita. Perfeita. Os métodos sintéticos partem das partes para o todo. A criança primeiro aprende os tijolos e a argamassa, as letras, os sons que elas fazem. Depois, ela junta esses sons para formar sílabas, que seriam as paredes, né? E aí junta as sílabas para formar palavras, os cômodos, e finalmente as frases, a casa inteira. É um processo de construção de baixo para cima. O método fônico, que foca na relação sistemática entre som e letra, o fonema e o grafema, é o exemplo mais famoso dessa abordagem. Faz sentido, é bem lógico. E do outro lado do campo de batalha, os métodos analíticos. Imagino que seja o oposto. Eles te mostram a casa pronta e pedem para você descobrir como os tijolos se encaixam. Exatamente essa a lógica. Os métodos analíticos partem do todo, de unidades que já têm significado. A criança é exposta à casa pronta, palavras, sentenças, pequenos textos que fazem sentido no universo dela. A partir daí, com a mediação do professor, claro, ela é incentivada a analisar esses blocos, a decompô-los em partes menores. A ideia é que a aprendizagem seja movida pelo sentido, sabe? Primeiro você entende a mensagem, depois você investiga o código. O processo vai do significado para a decodificação. E, segundo a Magda Soares, a educação brasileira passou décadas nesse cabo de guerra. Ora os sintéticos estavam na moda, ora os analíticos. Mas aí, nos anos 80, o tabuleiro vira completamente com a chegada do construtivismo, muito ligado aos trabalhos da Emília Ferreiro e da Anna Teberoski. Aqui a coisa fica realmente interessante. O que mudou de forma tão radical? A mudança foi de paradigma. Foi como se depois de décadas discutindo qual a melhor câmera para filmar o professor, alguém virasse a câmera e apontasse para a cabeça da criança. O foco deixou de ser o método de ensino para se concentrar no processo de aprendizagem do aluno. A pesquisa delas, a psicogênese da língua escrita, revelou algo assim revolucionário. A criança não é uma tábula rasa, uma folha em branco. Ela é um sujeito pensante, que ativamente cria hipóteses sobre o que é escrita muito antes de entrar na escola. E ela passa por estágios de desenvolvimento que são previsíveis e têm uma lógica interna. Isso muda tudo. Porque significa que o erro da criança não é um fracasso, é uma pista. Muito da criança, uma etapa necessária na construção do conhecimento dela. Se uma criança escreve cavalo com 3 letras, ela não está errando aleatoriamente. Ela está operando sobre uma hipótese inteligente, ainda que não convencional. Entender essa hipótese é a chave para ajudá-la a avançar. E essa ideia nos joga direto numa das maiores controvérsias que o livro aborda. Aprender a ler e escrever é um processo natural, como aprender a falar. Porque se a criança constrói ativamente o conhecimento, talvez ela só precise estar imersa em livros e letras, como está imersa em sons para aprender a falar. Pois é, essa foi uma ideia muito influente, defendida por teóricos como Frank Smith.
A teoria era que sim, que aprender a ler seria um processo natural, quase por osmose, sabe? A criança, cercada por um ambiente letrado, testaria suas hipóteses e, assim como aprendeu a falar, ouvindo e interagindo, aprenderia a ler lendo e interagindo com textos. Era uma visão bem otimista sobre o processo. Mas a ciência mais recente, especialmente a neurociência, parece ter uma visão bem diferente, não é? Completamente diferente. A visão que prevalece hoje, com uma base muito forte em pesquisas da psicologia cognitiva e da neurociência, é que a escrita é uma invenção cultural, uma tecnologia. Nosso cérebro evoluiu por centenas de milhares de anos para a linguagem falada. Temos circuitos dedicados a isso. Mas a escrita é muito recente na história humana. Tem poucos milhares de anos. Não houve tempo para o cérebro evoluir uma área da leitura. Peraí. Se não temos uma área da leitura, como é que a gente lê? É aí que entra um conceito fascinante do neurocientista Stanislas Dehaene, a reciclagem neuronal. Ler é um ato não natural. Para conseguir fazer isso, nosso cérebro precisa, assim, sequestrar e adaptar circuitos neurais que evoluíram para outras funções. Por exemplo, uma área no nosso cérebro que é especializada em reconhecer objetos e faces, a área da forma visual da palavra, ela é reciclada para aprender a reconhecer letras e palavras. Nós estamos, na prática, hackeando o nosso próprio cérebro. É uma gambiarra genial da nossa cultura. Gambiarra genial é a melhor definição que eu já ouvi para isso. E essa ideia tem uma implicação gigantesca. Se é um hack, uma adaptação não natural, então não dá para esperar que aconteça sozinha. Precisa ser ensinada. Forma explícita e sistemática. Precisamente. E isso nos traz de volta a Ferreiro e a Teberoski. Se a criança é essa construtora ativa de conhecimento e a leitura é esse hack cerebral que precisa ser ensinado, que caminho a mente da criança percorre? Quais são as plantas dessa construção? Exato. Como é esse filme que se passa na cabeça dela? Quais são essas etapas da psicogênese? Elas mapearam esse percurso de forma brilhante. O primeiro grande nível é o pré-silábico. A criança aqui já é muito esperta. Ela já sabe diferenciar um desenho de um texto. Mas ela ainda não sacou a regra fundamental, que a escrita representa os sons da fala. Ela tem hipóteses próprias. Pode achar, por exemplo, que para algo poder ser lido, precisa ter no mínimo 3 letras. Ou pode tentar usar letras diferentes para palavras diferentes, mas ainda sem nenhuma conexão com o som. Lembro de ver um desenho do meu sobrinho. Ele escreveu o nome do cachorro, Bolinha, com umas 5 letras aleatórias. Mas escreveu o meu nome, que é mais curto, com umas 8 letras. Ele parecia achar que pessoas maiores precisavam de nomes maiores. É esse tipo de lógica. Exatamente esse tipo de lógica. É uma hipótese quantitativa que relaciona o tamanho do objeto ao tamanho da escrita. Não tem a ver com som, mas é uma forma de pensar sobre a escrita. Então, vem o grande salto conceitual, o nível silábico. Aqui a ficha começa a cair. A criança percebe que a escrita tem a ver com som e ela cria uma nova hipótese. Para cada pulso de voz, cada sílaba, ela usa uma letra. Ah, então para escrever cavalo, com 3 sílabas, ela usaria 3 letras, talvez as vogais A, O. É como se ela estivesse inventando o próprio sistema de taquigrafia, onde cada letra vale por um pedaço do som. Perfeito. É o momento de virada. A criança abandona a hipótese quantitativa e adotou uma hipótese qualitativa sonora. A partir daí, ela refina essa ideia, entra no nível silábico-alfabético, que é uma fase de transição, um pé em cada canoa. Para escrever cavalo, ela pode escrever C-A-O, já representando a primeira sílaba de forma mais completa, mas ainda usando uma letra só para as outras. Ela mistura as duas lógicas. Até que, finalmente... Finalmente, ela chega ao nível alfabético. É aqui que ela decifra o código por completo. Ela compreende o princípio alfabético. As letras, ou grupos de letras, os grafemas, representam os sons individuais da fala, os fonemas.
A palavra cavalo agora tem 6 letras, C-A-V-A-L-O, porque ela consegue analisar a palavra em seus menores componentes sonoros. A construção está completa. É fascinante ver essa lógica interna se desdobrando. Mas imagino que essa perspectiva da psicogênese, focada em como a criança pensa e escrita, não seja a única forma de olhar para isso. A ciência também deve ter investigado como a criança efetivamente lê em cada uma dessas fases, certo? O livro fala de outros modelos, como os da Uta Frith e da linha Airy. Sim, e eles se conectam e se complementam de forma muito produtiva. Enquanto Ferreira e Teberovsky nos dão a perspectiva de dentro da cabeça, de como a criança conceitualiza o sistema de escrita, modelos como o da linha Airy foram desenvolvidos em pesquisas com a língua inglesa, nos dão a perspectiva de fora, ou seja, quais estratégias de leitura a criança usa. Airy propõe uma fase pré-alfabética em que a criança lê palavras conhecidas como se fossem logomarcas. Ela não decodifica Coca-Cola, ela reconhece o desenho da palavra. Ah, claro. Ela reconhece o formato, as cores, o contexto, mas não está lendo as letras de fato. Isso. Depois vem a fase parcialmente alfabética. A criança já conhece algumas letras e sons, geralmente do começo e do fim da palavra, e usa essas pistas parciais para adivinhar o resto. Ela pode ver gato e galo e se confundir, porque as duas começam com G e terminam com O. É só na fase alfabética plena que ela consegue fazer a decodificação completa, letra por letra, som por som. E por fim, a fase alfabética consolidada, quando ela já reconhece padrões de sílabas e terminações de palavras de forma automática, o que a torna uma leitora fluente. Entendi. Então, um modelo olha para a lógica da construção do conceito de escrita e o outro para as estratégias que a criança usa para ler em cada momento. São as duas faces da mesma moeda, essenciais para um diagnóstico completo. Perfeitamente. Um nos diz o que a criança pensa, o outro nos diz como ela age ao ler. Juntos, eles nos dão um mapa muito poderoso do processo de aprendizagem. Ok, isso tudo faz muito sentido, mas eu fico me perguntando, essa jornada, esse mapa, é o mesmo para toda criança em qualquer lugar do mundo? Aprender a ler em português é o mesmo que aprender a ler em inglês ou, sei lá, em finlandês? Essa é a última peça crucial do quebra-cabeça. E a resposta é não. A língua importa e muito. O livro explora o conceito de profundidade ortográfica. Basicamente, é uma medida de quão consistentes são as regras de correspondência entre letras e sons num idioma. Existem ortografias transparentes ou rasas, como o finlandês, o italiano ou o espanhol. Nelas, a relação é quase 1 para 1. Uma letra, um som. É um sistema muito previsível. E no outro extremo, imagino que tenhamos as ortografias opacas ou profundas. O inglês me vem à mente, com suas regras malucas. O inglês é o exemplo clássico. É uma ortografia muito opaca. Pense nas palavras through, though, tough. A mesma combinação de letras, ou you, tem sons completamente diferentes. E o mesmo som pode ser escrito de N maneiras. Isso torna a fase inicial de decodificação muito mais desafiadora. Não é à toa que estudos mostram que crianças aprendendo a ler em finlandês dominam a decodificação básica muito mais rápido do que crianças aprendendo inglês. E o nosso português brasileiro? Onde ele se encaixa nesse espectro? Somos transparentes ou opacos? Nós estamos no meio, mas mais para o lado transparente. O português brasileiro é considerado uma ortografia bastante irregular, muito mais que o inglês ou o francês. Mas temos nossas opacidades, nossos desafios, né? Temos a letra S com som de Z entre vogais, como em casa. Temos o X e o X podendo representar o mesmo som, como em enxada e chuva. O livro ainda faz uma distinção interessante, apontando que o português de Portugal é um pouco mais opaco que o nosso. Porque na fala, eles tendem a comer algumas vogais, mas essas vogais continuam lá na escrita, criando uma distância maior entre o que se fala e o que se escreve. Ok, vamos juntar as peças então. A discussão sobre a alfabetização, que historicamente estava presa numa guerra de métodos, evoluiu para algo muito mais complexo. A grande virada foi entender que a criança é uma protagonista ativa,
que constrói o seu conhecimento em etapas lógicas. Depois, a neurociência nos mostrou que ler não é natural, é uma invenção cultural que exige um hack no cérebro. E para completar, a própria estrutura da língua que a criança está aprendendo, sua regularidade, vai tornar essa jornada mais fácil ou mais difícil. Exato. E é por isso que a Magda Soares conclui de forma tão potente que métodos são uma questão, não são a questão. A verdadeira questão é a complexidade do objeto de aprendizagem, a própria língua escrita. Ela defende que a alfabetização tem múltiplas facetas que não podem ser separadas. Existe a faceta linguística, que é a mais debatida, a aquisição do código, do sistema alfabético-ortográfico, mas isso sozinho não é nada. Certo, porque não adianta saber decifrar as letras se você não entende o que elas querem dizer ou como usar aquilo no mundo real. Precisamente, por isso existem as outras facetas, a interativa e a sociocultural. Elas envolvem o uso da leitura e da escrita nas práticas sociais. É o que hoje chamamos mais amplamente de letramento. Não basta decodificar a palavra ônibus na placa. É preciso saber ler o itinerário, entender que aquele texto serve para se locomover pela cidade. Uma alfabetização eficaz precisa dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Focar só no código, sem sentido, é mecânico. Focar só no uso social, sem dar as ferramentas do sistema, é condenar a criança a uma compreensão superficial. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a busca por uma bala de prata, um método mágico que sirva para todos, em todo lugar sempre, esteve errada. A verdadeira tarefa de um educador é muito mais sofisticada. É ser um detetive, um diagnosticador, que entende a complexidade do processo para identificar em que etapa cada criança está e de qual apoio específico ela precisa para dar o próximo passo. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se a ciência hoje nos permite mapear com tanta clareza as etapas de desenvolvimento da aprendizagem, se entendemos como o cérebro aprende a ler e quais são os desafios de cada língua, por que a controvérsia pública e muitas vezes as políticas educacionais ainda parecem tão presas a uma guerra dos métodos que pertence ao século passado? Em vez de focar na questão real, como garantir que cada criança e cada professor tem as ferramentas e o conhecimento para navegar por esse complexo e fascinante percurso. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro, caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.